Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então, nós vamos resolver a questão número 54 da prova de matemática da URGS 2023. A questão diz o seguinte: a figura abaixo é a planificação de um sólido geométrico composta por 4 quadrados e 2 losangos, em que todas as arestas têm medida igual a 1. Os ângulos marcados da figura têm 60 graus. Ele quer saber o volume do sólido. Pessoal, isso aqui, ó, se a gente pensar, a gente pode ver as laterais são os quadrados. E o fundo e a tampa, digamos assim, desse sólido, com os losangos. Então tem o losango em cima, o losango embaixo, e as 4 laterais, os quadrados. Ok? O volume de um sólido é a área da base vezes a altura, certo? A altura, já que os quadrados estão nas laterais, né, nós temos como lado 1, a altura vai valer 1. Então o volume do sólido vai ser a área da base. E a área da base é a área do losango. Então, nós temos o losango assim, ó, onde aqui é 60 graus, aqui é 60 graus, se nós fecharmos aqui, ó, e aqui é lado 1, 1. Então, o que acontece aqui, ó, pessoal? Como os lados são iguais, aqui também é 1 e aqui também é 60 graus, certo? Então, se a gente não souber a área de um triângulo equilátero, né, a gente pode calcular a altura por Pitágoras e fazer isso. Calcular de 1 e multiplicar por 2, vamos ter a área da base, que é a área dos dois triângulos equiláteros, que é a área do losango. Então, se a gente for pensar assim no triângulo equilátero, né, pessoal? Então, nós temos a área aqui, nós temos 1, certo? Aqui nós temos, vamos ter 0,5 e aqui 0,5. E aqui a altura. Então, 1 ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado é h ao quadrado mais aqui meio, né? Então, vou fazer aqui 1 meio ao quadrado, certo? Então, a altura ao quadrado vai ser 1 menos 1 quarto, que vai dar 3 sobre 4, certo? O mínimo comum aqui é 1, 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4, menos 1, 3, 3 quartos. Então, a altura, tirando a raiz aqui, né, pessoal, vai dar a raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura de um triângulo equilátero de lado 1. Como é que eu calculo a área de um triângulo, né, pessoal? A área de um triângulo é a área da base vezes a altura sobre 2. A área da base, a base, né, pessoal? O lado, né, a base vezes a altura sobre 2. A base, quanto é? A base é 1, né? É aqui, ó. Então eu vou ter 1 vezes raiz de 3 sobre 2 dividido por 2, é metade. Então a área de um triângulo retângulo vai ser raiz de 3 sobre 4. Se vocês lembrarem daquela forma do triângulo retângulo, né, pessoal? Se vocês têm de cabeça, a área do triângulo retângulo é ali 2 raiz de 3 sobre 4, certo? Se souber de cabeça, já faz. Economiza esse tempo, ó. L ao quadrado, L é 1, L ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Sobra raiz de 3 sobre 4. Fechou? Só que a área do triângulo é a área desse triângulo aqui, por exemplo. Desse aqui. Então, eu multiplico por 2 para ter a área do losango. Então, a área do losango vai ser 2 vezes a área do triângulo. Então, a área do losango vai ser 2 vezes raiz de 3 sobre 4. Certo? 2 vezes raiz de 3 sobre 4 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. Então, se a gente sabe a área do losango, essa área total aqui, ó, essa área aqui, ó, raiz de 3 sobre 4, desculpa, raiz de 3 sobre 2, vezes a altura, que é a altura do quadrado, né? O lado do quadrado que fica de pé nesse sólido. Então, aqui vai dar raiz de 3 sobre 2. Fecharia a nossa letra C de Canadá. Então, poderíamos fazer dessa forma, né, enxergando o losango em cima, na tampa, aí embaixo, no fundo, e as laterais como os quadrados. Então, como aqui vou ter a altura 1, basta calcular a área do losango aqui. Ok?
Ok, pessoal? Poderia ter usado também a forma do seno, né? A área de um triângulo seria a multiplicação dos lados do cateto, vezes o seno desse ângulo dividido por 2. E aí achar cada um dele multiplicar por 2. Daria a mesma coisa que a gente fez aqui. Certo, pessoal? Espero ter ajudado. Se vocês gostarem, dê um like. Se quiserem compartilhar, eu agradeço. Até a próxima. Muito obrigado.